Bem, gente, boa tarde, tudo bom? Hoje o dia trouxe um ensinamento muito bom, muito grande, principalmente ao finalizar algumas audiências. Eu gostaria de dividir, de compartilhar com vocês o que me foi ensinado hoje através da prática. E eu acredito que quando eu faço uma pessoa crescer, eu cresço também. Isso para mim é uma perspectiva de vida que eu acredito muito. Quando eu faço um colega crescer, quando eu faço um estudante crescer, quando eu faço uma pessoa que está estudando para um concurso, ou um cidadão que quer mudar de vida, que quer uma perspectiva diferente, a crescer, eu cresço também. Então, eu acredito que o direito deveria ser ensinado de todas as formas, nas escolas. Mas o que eu quero compartilhar hoje é sobre agravo de instrumento. Qual é a minha missão? A minha missão é levar o conhecimento para todos, para que vocês tenham a liberdade de procurar o seu advogado de confiança e que você tenha um entendimento das matérias jurídicas. Então, quando se trata de agravo de instrumento, ele é importante para que seja compreendido, ele é importante que você entenda o que se chama processo. O processo, ele tem início, meio e fim. O agravo de instrumento, ele está no meio do processo. O início é quando o seu advogado entra com o processo. O fim é quando ocorre a sentença do juiz, a sentença mesmo. E o agravo de instrumento, ele está no meio do processo, diante de uma decisão interlocutória. No meio do processo existem dois tipos de decisões. O despacho, que é quando o juiz ele vai dando impulso ao andamento do processo, porque o processo ele é formado de vários andamentos, de vários passos, é como se fosse uma escada. Imagine o início, o meio e o fim da escada. Então, cada degrau, você vai pensar agora como se fosse um ato processual. E o fim da escada é a sentença. No meio desses atos processuais, no meio desses degraus, vamos colocar assim, no meio desses atos processuais, o juiz ele vai determinar uma decisão, que é uma decisão inter, ou seja, dentro desse lapso processual. Então, qual é o remédio que o seu advogado, qual é o remédio que o jurista ele vai usar, que é o agravo de instrumento. É o agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento ele é cabível, por exemplo, quando ocorre diversos tipos de decisões, certo? Quando, por exemplo, aquele que está pedindo, quando o autor está pedindo uma tutela antecipada, certo? O réu ele pode entrar com agravo de instrumento. O que é uma tutela antecipada? É quando quando o pedinte, o peticionante no processo, ele quer a decisão final antes da sentença. Quando é chamada uma pessoa no processo, quando ocorre quaisquer atos processuais e o juiz ele determina uma decisão a respeito desses atos processuais que se encontram dentro do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Lá existe um rol, ou seja, existem vários itens, depois você pode estar fazendo sua consulta. Dentre estes itens, cada um destes itens são cabíveis o agravo de instrumento, certo? Segundo passo do agravo de instrumento, como ele é feito? O agravo de instrumento ele é feito como uma petição inicial normal. O que é uma petição inicial? Você vai lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, você vai ver o que é uma petição, que tem os fatos, o direito e os pedidos, certo? Mas tem que ter alguma diferença nesse agravo de instrumento? Tem sim. Você vai ter que alegar as razões e os motivos da reforma ou da anulação daquela decisão interlocutória, justamente para que você reforce os fatos e todo o rol de itens, dos direitos, dos pedidos que já estão inclusos
no artigo 1016 do Código de Processo Civil. E como é que esse agravo de instrumento ele é montado, vamos colocar assim? O agravo de instrumento ele é montado da seguinte forma. Você vai fazer a junção, primeiramente, da contestação e da petição inicial, da decisão que motivou o agravo de instrumento, certo? Você vai ter que também juntar as intimações e os determinados documentos que estão no artigo 1017 do Código de Processo Civil. Perceba que existe uma sequência. Você vai ver que a tramitação, a organização, vamos colocar assim, do agravo de instrumento dentro do Código de Processo Civil vai estar do 1015 ao 1020, certo? Quando chega no artigo que diz respeito à distribuição, ou seja, você vai pegar, vai criar o seu agravo de instrumento, vai dizer as razões, os motivos por que ele foi feito, vai juntar a contestação, vai juntar a petição inicial, a intimação, a decisão que motivou o agravo de instrumento, as demais documentações, é claro, tudo junto e vai remeter para o tribunal, certo? Vai enviar para o tribunal. Como é que funciona isso, Aritano? O que acontece? Para que uma pessoa que não entenda, compreenda, após ser feito todo esse processo, todo esse trabalho do agravo de instrumento, de pegar, de descrever as razões, os motivos, os fatos de direito, os pedidos, as documentações importantes que constam desde o artigo 1016 ao 1017 do Código de Processo Civil e seguintes, até o artigo 1020, que vai determinar a organização desse agravo de instrumento, desse rito do agravo de instrumento, vai ser enviado para o tribunal. O que é o tribunal? Para você que não entende, para você que não sabe o que é isso, o tribunal ele é a segunda instância. Existe o juízo convencional, que é onde o processo tramita, que existe a petição inicial, que existe o início, meio e fim, como eu falei lá atrás, que é a petição inicial, agravo de instrumento e a sentença, só para você entender, para não ficar perdido. E quando acaba a sentença, você tem direito a pedir uma ajuda a mais, a pedir um socorro. E esse socorro que você vai pedir ao desembargador, que ele está no nível acima do juiz. Então, você vai pegar aquele agravo de instrumento, vai conduzir para o juiz que proferiu aquele agravo de instrumento e o juiz ele vai fazer a remessa, ou seja, ele vai enviar para o tribunal. Chegando no tribunal, ele pode ser julgado ou por uma turma de 3 magistrados ou pelo relator do tribunal. O agravo de instrumento ele não se aplica apenas às questões de processo civil simples. Ele aplica-se a leis extravagantes e também nos processos de leis extravagantes e também nas questões relativas à mandado de segurança, certo? Chegando o agravo de instrumento no tribunal, ele vai ser apreciado pelo desembargador, pelo relator, que é o juiz, que é o magistrado que está um nível acima, que eu havia falado, do juiz que proferiu a decisão decisão interlocutória, desculpa. Quando essa decisão chegar nas mãos do relator, ele vai ter 5 dias para dizer a respeito de intimações para aquele que está sendo agravado, intimações ao Ministério Público, certo? E tem mais algum item que ele pode atribuir um efeito suspensivo. Eu fiz uma pesca aqui. Ele pode atribuir um efeito suspensivo. Ele pode pegar aquele agravo de instrumento e suspender, certo?
E após isso, contando do dia que ele recebe esse agravo de instrumento, ele tem 1 mês para realizar o seu julgamento, que isso está no artigo 1020 do Código de Processo Civil. Então, basicamente, isso é um recorte, pequeno recorte, do que existe dentro do Código de Processo Civil. Então, é como se fosse um quebra-cabeça que, ao você montar, é como se fosse um brinquedo de Lego. Você vai pegar várias peças e vai montar um brinquedo inteiro. Vai montar um carro, vai montar um avião, vai montar uma vaquinha, com várias peças. Da mesma forma, é o processo civil. São vários itens separados, são várias peças que você, ao montar, você vai aplicar a determinados casos. Cada caso é o seu caso específico, certo? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Para mim foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês, certo? Um grande abraço, boa noite.